Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Para nós é um motivo de alegria, mais uma vez, vivenciarmos o programa A Voz da Paróquia. Estamos no mês missionário, mês das missões, e queremos, com certeza, continuar rezando com todos os missionários, aqueles que vieram anunciar o Evangelho em nossa América Latina, em nosso Brasil, no Caribe, e aqueles que estão para além mar, que estão na África, na Oceania, nos outros continentes. Queremos neste momento pedir ao Senhor que ilumine todos os missionários e que nos faça também ser uma igreja em saída, como diz o Papa Francisco. Nós precisamos ser a igreja missionária. Nós precisamos perceber que também nossa terra é terra de missão, terra que precisa do anúncio do Evangelho, da compreensão deste Evangelho e da prática deste Evangelho. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus vai sempre nos corrigir, vai sempre nos levar adiante. A palavra de Deus deve nos incomodar todos os dias. Todos os dias nós devemos sentir incomodados com esta palavra que deve nos chamar a atenção, que deve nos provocar para sermos pessoas melhores a cada dia. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Lucas, o capítulo 11, versos 42 a 46. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da romã e de outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deverias praticar isto, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostam dos lugares de honra nas sinagogas e gostam de ser cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como um túmulo que não vê, sobre as coisas sobre as quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestre da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocai nessas mesmas cargas, nem um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, somos movidos por esta palavra. Jesus vai chamando a atenção dos fariseus, e dos fariseus aqui, como aqueles que deveriam, como a palavra fariseu tem um significado muito forte, e significa separado, santo, deveria realmente ser aqueles que manifestaria ao mundo aquilo que produz a sua palavra. Ele deveria ser santos, deveria apresentar para o mundo a santidade. Eles, na dimensão devocional, eles apresentam a Deus tudo. Eles apresentam o dízimo da hortelã, o dízimo das oferendas das coisas que eles têm, mas não é capaz de manifestar o amor da justiça de Deus aos irmãos. Aí Jesus chama a atenção: cuidado, ai de vós porque praticam uma coisa, mas não é capaz de ser sensível às dores dos irmãos, não são capazes de ser sensíveis a mover uma palha pelos que mais precisam. Se acham santos, se acham puros, se acham aquelas pessoas que são capazes de levar ao templo, de levar a Deus, ao altar de Deus, tudo que eles possuem, o seu dízimo, seu 10%, o dízimo tudo aquilo que ele produz, mas não é capaz de levar as pessoas à justiça e o amor de Deus. Por isso Jesus chama a atenção. Jesus vai chamando a atenção, já 3 domingos, Jesus vem chamando a atenção dos fariseus, dos sumos sacerdotes, dos anciões do povo. Os fariseus,
dimensão, os sumos sacerdotes, porque são eles que se concentram a religião e a proposta ideológica de uma época. Os anciãos do povo, porque detêm o poder econômico daquela época. E Jesus tem de chamar a atenção desses homens, porque eles gostam de ser cumprimentados em praças públicas. Eles gostam dos melhores lugares, mas quanto à relação com as outras pessoas, não são capazes de mover nenhuma palha. Não são capazes de ajudar os pobres. São capazes muitas vezes de excluir do que incluir as pessoas no reino. Por isso Jesus diz: ai de vós. O ai de vós como se fosse uma dimensão de separação. Ai de vós. Ai de vós que tendes a ser castigado por tal coisa. Ai de vós porque não está sendo incluído na proposta do reino. Vocês não estão levando a ninguém para o reino, porque vocês estão sempre querendo os melhores lugares, querendo elogios. E não é isso que o reino de Deus muitas vezes prega. O reino de Deus prega a justiça. O máximo do reino de Deus é a justiça. E a justiça e o amor que seja praticado. Que adianta ouvir a palavra de Deus? Que adianta falar muito o tempo todo sobre a ação divina se não somos capazes de fazer a ação divina acontecer no meio das pessoas? Se não somos capazes nem de aconselhar, nem de ajudar, nem de se comprometer com a vida do outro? Onde é que vai o nosso testemunho a partir dessa realidade? Então, Jesus tem chamado a atenção muito dos fariseus, porque eles querem apresentar a lei, querem apresentar a palavra acima de tudo nas pessoas, mas não são capazes de cumpri-las. E aí Jesus chama muitas vezes de hipócritas, sepulcros calhados. Parece por fora apresentar um sepulcro bonito, mas por dentro está cheio de podridão, está cheio de imundície. Jesus tem chamado muita atenção sobre isso para todos os religiosos. E quando a gente fala sobre essa realidade, a gente bota também a nossa barba de molho. Botar a barba de molho e dizer assim, quando a gente fala do outro, a gente tem que também corrigir, nos corrigir. A gente tem também nos chamar a atenção sobre essas injustiças que está acontecendo lá fora. Muita gente fala da corrupção que está acontecendo lá adiante, mas a gente tem que perceber que a corrupção também acontece nas nossas relações. E que precisamos fazer com que a palavra de Deus se torne cada vez mais presente, atuante na vida das pessoas. O mestre da lei se sentiu também ofendido e disse a Jesus: Senhor, tu também nos ofende com essas palavras. Jesus: ai de vós também, que são capazes de colocar cestos pesados, ou seja, cargas suportáveis nos ombros dos outros, e vocês não são capazes de carregar com um só dedo o peso do outro. Ou seja, se comprometer, se colocar no lugar do outro. Ter compaixão. Compaixão é sofrer com o outro. Participar da vida do outro acima de tudo. Como precisamos colocar a vida acima da lei. Toda lei deve estar a serviço da vida e não a vida a serviço da lei. A lei não veio para escravizar, não veio para subordinar, a lei não veio para desfazer da vida, a lei veio para dar sentido à vida. E os fariseus não entenderam essa parte, porque no tempo de Jesus, o decálogo, que eram 10 mandamentos, virou 603 decretos-leis, que mais escravizava o povo e dava autonomia e dava prestígio aos sumos sacerdotes, aos fariseus, do que libertava. Botavam cestos pesados nas costas dos outros. E fora isso, traziam mais de 200 e tantas prescrições de lei. E tudo isso só excluía os mais pobres, os mais simples. Enquanto os ricos, enquanto os mais abastados da época, era tratado assim pelos fariseus. Então só os pobres que mereciam carregar os fardos, os cestos pesados, os latifundiários que poderiam ser tratados assim com mais generosidade.
Onde é que está a justiça do reino? Onde é que está a realidade para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos excluídos da sociedade? Que nosso Deus tanto fala ao longo do Antigo Testamento e o Novo. E os fariseus estavam justamente colocando esses cestos pesados. Os mestres da lei também. A lei era para alguns e não para todos. A lei, se ela colocasse a lei ao serviço da vida, poderia perceber: nosso Deus é o Deus da vida, o Deus que favorece principalmente aqueles que mais precisam. Por isso que Jesus não escondeu a preferência do reino de Deus pelos pobres, porque os pobres só têm Deus por si. E quando tem Deus por si, tem com certeza um Deus que olha para aqueles que mais necessitam, para aqueles que mais precisam, os excluídos, os últimos da história. Que Deus possa nos fortalecer, nos animar, e para que esse programa possa também atingir o nosso coração e a nossa consciência. Sendo essa palavra que liberta, que salva, que fortalece as pessoas e que nos faz ser pessoas corretas diante de Deus. Chega de hipocrisia, chega de dizer que somos corretos, que lemos a palavra de Deus e praticando coisas erradas. O que tem de gente por aí pegando a palavra de Deus e subordinando os outros. E aí está o erro. Por isso que Jesus vem com tantos ai de vós. Ai de vós, fariseus. Ai de vós que se dizem santos e que excluem os outros. Ai de vós que se dizem perfeitos, mas não são capazes de dar o testemunho da fé, de dar testemunho da verdade, da justiça, da honestidade, que é uma realidade tão cara aos nossos dias. E como precisamos pedir a ação de Deus nos tempos de hoje? Nós precisamos de intervenção divina, sim, para os tempos que estamos vivendo. De um Deus que é justo, e que é justo e não tolera a injustiça, não tolera a corrupção, não tolera a mentira, que esse mundo está cheio, que quer cuidar dos seus filhos, principalmente aqueles que estão sendo enganados, os mais pobres, os mais injustiçados dos tempos atuais. Que Deus nos abençoe e abençoe também o nosso programa, A Voz da Paróquia, na sua 11ª edição.